Oi, tudo bem? Eu sou o Marte. E há um tempo atrás eu estava vagando pela internet casualmente até eu ver um vídeo do canal do Oliver Noronha, caso vocês não conheçam. Onde o título do vídeo é "O novo Superman te fará implorar pela volta do Henry Cavill". Nesse vídeo muitas falácias foram ditas, muitas opiniões foram ditas, e eu estou aqui para rebater isso com argumentos. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Oliver. Ele tem a sua linha de pensamento sobre o Superman e eu tenho os meus. Espero que vocês tenham respeito nos comentários sobre os comentários que ele tecer nesse vídeo. Basicamente, há uns 2 meses atrás surgiu um trailer de Superman Legacy, que seria o passo inicial para o novo DCU que está surgindo atualmente. E nesse trailer, um pequeno gafanhoto chamado Oliver fez um vídeo falando sobre o Superman do Henry Cavill, falando sobre o filme do Gunn e falando por que o Superman do Gunn ia ir mal na bilheteria. E eu vou dizer por que isso é errado. Oliver, se caso um dia você for fazer um react desse vídeo, você tem total liberdade para fazer isso, contanto que seja respeitoso com os meus comentários que irei fazer nesse vídeo. Primeiro vamos falar do Superman do Cavill. Homem de Aço foi lançado em 2013, e a expectativa dos fãs estava lá em cima, porque os fãs da DC tinham fé naquele universo, que eles estariam no mesmo patamar que a Marvel e estariam pau a pau no que seriam os melhores filmes live action entre eles. Mas isso não aconteceu. Por mais que o Homem de Aço tenha sido uma nota relativamente razoável, um recado decente, os filmes após ele acabaram tendo sua grande maioria sendo um fracasso. Eu não sei dizer porque The Flash está fazendo na frente de Homem de Aço e muito menos porque a Veja Vida está fazendo na frente de Aquaman e Besouro Azul, mas tudo bem, Rotten Tomatoes, então faz parte. Enfim, primeiramente, antes de falar do Superman Legacy, vamos entender primeiro porque o Superman do Kevin é um Superman ruim. Vamos começar pela origem. E para comparar o filme do Homem de Aço, seria utilizar a grande HQ de Homem de Aço escrito pelo Byrne. Tá certo que o Byrne não é o melhor tipo de pessoa do mundo, muito menos alguém santo, mas dessa vez eu vou separar do escritor da HQ e mostrar que até mesmo na HQ do Byrne, o Superman dele é mais fiel do que o do Cavill. Na origem do Superman do Cavill, mais especificamente na parte onde está em Smallville, e não vemos tantos momentos dos pais do Clark auxiliando ele em questões de bondade e empatia pelas outras pessoas ao seu redor, por conta disso eles acabaram tendo uma personalidade muito forte pelo Superman. Um cara gentil que com certeza te compraria um sorvete caso caia no chão por conta de alguma coisa do destino. Em qualquer adaptação de alguém que conheça o mínimo dos mínimos do Superman, sabe que ele é uma pessoa boa que sempre vai tentar agir caso uma coisa esteja errada. Então é praticamente impossível você ver o Superman evitando o problema por causa de, sei lá, interesses diferentes e por causa de que ele foi comprado ou alguma coisa assim. Ele vai sempre, o certo é certo e o errado é errado pro Superman, basicamente. E você pode até ver isso até mesmo na HQ do Superman ano 1, que é de tão manjada que é essa coisa do Superman ter empatia com os outros. E se formos olhar para o Superman do Kevin, nós não vemos isso. Sinceramente, não temos muitas cenas para desenvolver esse Superman bonzinho. Talvez se forçarmos um pouco, dá para dizer a cena dele tirando o ônibus do Rio, mas que era uma cena legal, mas ela não serve para demonstrar o nível de empatia de um super igual ao do Kevin. E não precisa ser algo exagerado, apenas algumas cenas aqui e ali para mostrar que esse Superman parece um escoteiro, não um militar americano da década de 40. E ele fica desse jeito, no DCU inteiro. E se você chega até, se você lê o básico do Superman, sabe que o Superman do Kevin é distantemente diferente do original. Se você vê o Superman básico, assim, sempre sorrindo, sempre alegre, conversando com todo mundo, assim, do Kevin não, do Kevin você não vê quase sorrindo direito. Se formos para as HQs do Superman, o Superman da pós-crise, mais especificamente, ele é um cara carismático, conversa, ajuda as pessoas na rua, é gentil, prestativo, segue as regras se caso elas forem injustas com a população, etc. Claro que nos quadrinhos a gente vê várias vezes o Super ajudando pessoas para situações banais, com algumas delas sendo até mesmo tão ridículas de ser tão simples que elas são. Indo desde tirar um gato de cima da árvore até tirar uma pessoa de alguns escombros de algum desmoronamento. Ele vai tentar sempre te ajudar, não importa o que seja, indo até mesmo muito além de só salvar pessoas de catástrofes físicas e também psicológicas. Dando um exemplo mais conhecido, onde os Superman desastres eles salvaram uma pessoa de tirar sua própria vida. Entende o que eu quero dizer? O Superman é muito mais do que só um cara forte e fica fraco com Kryptonita. Ele é um personagem que representa a bondade, empatia e a esperança. No Superman de Snyder, nós não temos o Superman sendo um símbolo de esperança. Nós não temos muitas cenas dele sendo um Superman de verdade. Apenas ele sendo um personagem para ser totalmente temido e que a qualquer momento ele poderia ver o Superman de Justice.
E falando em Superman de Injustice, todo o antigo DCU foi baseado em Injustice. E nem adianta tentar mentir, apenas você ver, basta ver você assistir Snyder Cut que você vai ver as cenas disso. Então você nem precisa fingir que isso aí não existe, que o antigo DCU não era baseado em Injustice, isso aí já foi comprovado faz muito tempo. Por mais que isso seja um pouco interessante, uma adaptação de Injustice, não seria uma coisa muito viável fazer isso no seu primeiro universo cinematográfico, né, gente? E eu mesmo que respondo, mas nós já temos um Superman bonzinho, que é igual nos quadrinhos. Sim, nós temos. O Superman da década de 70. Mas é lógico que isso vai ficar super datado. Várias coisas desse filme envelheceram mal. Tem muita cena desse filme que não daria certo hoje em dia, daria um problema gigantesco. Então não tem como você utilizar um exemplo antigo como o Superman do Reeves pro resto da vida para poder representar um Superman que é a esperança. Fazer aquilo que o Snyder fez com o Superman é resumir o personagem somente em nível de poder e lutinhas com luzes piscando, para usuários médicos de powers que ele só usarem personagem para ver e perder para um personagem que usa tão fortes, como Pica-Pau, Chapolin e vários personagens que não foram feitos para ser levados a sério. O Superman está longe de ser um personagem simples, contendo diversos tipos de camadas e interpretações diferentes. Tem até mesmo algumas comparações com divindades, como Jesus Cristo e algumas HQs, mais específicas como o Grande Atlas, por exemplo. Mas, por mais que essa comparação do Super seja teoricamente divindade, seja uma comparação bem estranha e que não combine muito com o personagem, é uma comparação muito absurda de se fazer, ainda mais, por mais que isso seja algo debatível. Mas a real é que o Superman nunca e jamais vai ser um personagem que salve de Krypton e é só ultra mega forte. Ele tem dilemas que vai seguir e vai tentar ajudar o máximo de pessoas, mesmo que algumas delas sejam atoladas na lama e dentro do fundo de um poço. E grande parte dessas gentilezas do Clark é algo que falta nas HQs super-heróis hoje em dia. Sempre surge alguma produção que tenta fazer um Superman maligno e muitas vezes acabam sempre sendo mais eliminados que o personagem original em si. Basta você perguntar para algum fã médio de The Boys ou de Invincible se eles sabiam que o Superman já salvou uma garota de cometer suicídio e já curou um hospital de crianças com doença terminal. Que no máximo que eles vão responder é dando risada ou falando que não seria realista o suficiente para a bolha maldita que eles vivem. Então sim, precisamos sim de alguém que nem o Superman para nos inspirar, para dar esperança e dar motivos para acreditar que existem pessoas boas no mundo que vão querer o bem de algumas pessoas independente do que ela seja. E por isso, eu acredito que o Superman do Henry Cavill já vai tarde, otário! Enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo áudio estar meio cagado, assim, não está muito bom por conta porque esse microfone que eu uso, eu ainda estou meio que tentando aprender a usar ele, ainda não sou meio novato nesse negócio de gravar vídeos, esses negócios. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu achei que ia ser bem mais longo do que foi esperado, mas na verdade não, ele foi bem curtinho. Eu pensei que ia ter bem mais coisa pra poder falar, mas na verdade você não precisa ter muito pra poder entender como que funciona o Superman. Então peço que vocês deixem um like, se inscrevem no canal, compartilha pra ter mais vídeos como esse. E até mais e tchau. Até mais.